Estamos chegando para o nosso comentário dominical, hoje trazendo um tema da maior relevância, da maior seriedade, porque como jornalista profissional, não se pode deixar de analisar essas imorais emendas impositivas secretas. Por que impositivas? Porque secretas. Na hora em que o governo manda um projeto para o nosso Congresso Nacional, eu já fui parlamentar, eu fui deputado, eu fui líder de governo, líder de oposição, presidente do PMDB do meu estado. Mas saí da política, porque na política só fica a canalhada que rouba, que furta, que desvia dinheiro de obra, que tem lobby, que come lobby. Homem de bem, o povo não vota, porque os canalhas roubam das obras para comprar os votos no interior. E mais ainda agora, com as emendas impositivas secretas, que eles as levam e tiram o tanto que eles querem. Deus, que país é este? Por isso que na minha coluna, no meus Twitter, eu estou dizendo ao país, saudades dos generais de 64. O país esculhambou, o país está esculhambado. Esse é o termo baixo mesmo para poder se comparar com a baixa política do nosso país. Que tiram o ladrão do poder e fazem dele presidente da República. E os seus assessores também contaminados pela roubalheira da Lava Jato. E este país é sério? Alguém quer desafiar o jornalista Tomás Teixeira, ex-deputado, ex-líder de governo, que deixou a política porque nela só fica quem rouba para ter dinheiro para comprar voto. Eu nunca comprei um voto. Preferi sair da política do que manchar a minha honra e a minha dignidade dos meus filhos. Eu hoje trago uma denúncia muito grave aqui. As emendas impositivas secretas estão sendo conduzidas e esse recado vai para o Alexandre Moraes, que se acha o homem mais sério e mais poderoso do mundo, mas nunca se preocupou com isso. Para poder ter mais responsabilidade para com os destinos dos recursos do nosso país. Afinal de contas, é o Supremo Tribunal Federal que tem a responsabilidade de fiscalizar senadores e deputados federais. Não todos, mas a maioria esmagadora e uma minoria mínima não lança mão desse dinheiro das emendas impositivas. Ou tal, a gente não vota. Secretas. E secretas para quê? Não se sabe como esse dinheiro vem para os estados. Dinheiro do Orçamento Geral da União Federal tinha que vir para o Banco Federal, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Dali para o planejamento do estado, só ele poderia mexer com esse dinheiro, conduzir esses recursos, acompanhado pelo senador e pelo deputado federal. As concorrências seriam públicas, mas sabe o que acontece? O deputado e o senador, eles levam o dinheiro para o estado deles, chamam as empreiteiras, negociam nos bastidores. O deputado e senador levam o dinheiro para a obra que ele quiser, para o município que ele quiser. Não! E o governador do estado é uma marionete? Que eles façam essa imposição ao presidente da República, porque esse presidente da República não tem moral mesmo para enfrentar um deputado e um senador. Como é que ele tem? Saiu da cadeia para ser presidente. Gente, eu estou falando com dignidade profissional de jornalista. Este país, eu vou usar o termo mais baixo para se igualar ao nível da política do nosso país. Este país esculhambou, está esculhambado, e o termo é esse mesmo, baixo, tão baixo quanto a nossa classe política hoje em nosso país.
Que pena que as três armadas hoje tergiversam. Que pena. Mas somente um movimento igual de 64 acabará com a roubalheira, com a safadeza do Congresso Nacional e do mundo político do nosso país. Não temos mais oradores no Congresso. Eu fui 2 vezes primeiro suplente de deputado federal, mas não me deixaram ir para Brasília porque sabiam, se eu ali chegasse, iriam esquecer do gigante Carlos Lacerda, porque eu iria ser, acima de Carlos Lacerda, o tribuno do povo, o tribuno que o país precisa, o tribuno que o país quer. E se eu estivesse em Brasília, meus colegas, eu iria expô-los, todos eles, aos ridículos, porque a maioria vergonhosamente diziam as verbas impositivas secretas. Impositivas, porque quando o projeto sai do Palácio do Planalto para o Congresso, deputados e senadores começam aí o Shen, quanto vai ser dessa vez? E o nosso Shen, quanto? Ah, não, tá pouco, manda botar mais. Aí o presidente da Câmara, do Senado, impõe ao Executivo, não, nós queremos agora votar isso aqui, queremos tantos milhões de nossas emendas. Deles, não tem emenda de deputado nem de senador, rapaz. As emendas são recursos federais da União Pública Federal. O dinheiro tem que ir para os estados, e o governador do estado os conduz para as obras dos municípios, acompanhado pelos deputados, mas dizendo através do seu planejamento o que vai ser feito com seu dinheiro naquele município do interesse do deputado. Depois que o governador decidir para onde vão os recursos para as obras de cunho social e elevado, no campo da irrigação, das barragens, das adutoras, para gerar trabalho para o povo, riqueza para o Estado. Agora, deputado e senador, levar o dinheiro a seu bel prazer e mandar para onde ele quer, sem sequer dar satisfação ao governador do Estado, e sem poder ser policiado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal. Por que não? Porque elas são secretas. Eles têm que manipular do jeito deles. Se investigarem os políticos que têm 2 aviões, só pode ser comprado com emendas impositivas secretas. Comprar avião com salário de senador, de deputado federal, não dá para comprar. Só dá para comprar com o dinheirão das emendas impositivas secretas. 64 milhões em 4 anos, 16 milhões ano para cada senador e para cada deputado, sem fiscalização nenhuma. Nem TCU, nem MPF, nem ninguém. Deus, que país é esse? Estamos mais avacalhados do que em 64. Tira um homem condenado pela justiça em todas as instâncias. Um só ministro do Supremo Tribunal Federal, eu vou anular tudo aqui e ele vai voltar. Mas tem a lei da ficha limpa, mas o Xandão lá no Tribunal Eleitoral vai passar por cima dela também e ele vai ser o nosso candidato. Gente, que vergonha. Pena que os militares, como dizem as críticas e as charges, será que é mesmo que são mesmo melancias? Verde, mas melancias. Está na hora da alta cúpula do generalato que está na reserva do Brasil assumir o comando dessa nação, dá um grito, basta, chega, dá um murro na mesa. Chega de tanta falta de vergonha, de caráter retilíneo. Ou bota essa droga em cima do trilho, ou eles têm que dar um golpe de direita, sério, sem maltratar ninguém, mas para arrumar a casa e depois
devolver de novo para a canalhada política. Como foi feito? Nunca se viu tantas obras como nos governos dos generais deste país, de infraestrutura, de portos, de estradas, de grandes rodovias. Quem não lembra do Mário Andreasa, das grandes estradas, das grandes pontes? Só veio se ver isso no governo de Bolsonaro. Olha o que o Tarcísio de Freitas fez de pontes, de rodovias, de novas estradas asfaltadas, de 55 pontes de madeiras da Amazônia. Tarcísio de Freitas fez 25, 26, 28 e ligou uma com a outra por asfalto. O que falta neste país é caráter retilíneo. O que falta nesse país é caráter edificante. Eu fui primeira vez, 2 vezes, primeiro suplente de deputado federal. Se eu tivesse chegado em Brasília, eu iria fazer tudo para que o país esquecesse Carlos Lacerda, porque eu seria um Lacerda diferente. Eu só iria defender a legalidade constitucional do meu país contra quem quer que seja, desde ministro do Supremo a deputado federal e senador corrutelas do nosso Congresso, que levam dinheiro para os estados e desviam ao bel prazer deles. A maioria comprando aviões, fazendas de gado, mas não podem ser investigados porque eles são os poderosos da pátria. Não existem poderosos da pátria. Eu saí da política porque na política só convive com ela a maioria que não tem vergonha. Quem tem vergonha, quem tem caráter retilíneo, quem é sério, quem sabe se posicionar com dignidade, não se curva e nem aceita a imposição de quem quer que seja. Eu não tenho mandato, eu sou jornalista. Mas tudo que eu falo aqui é verdade. Doa a quem doer. Até ao senhor Alexandre Moraes, que se acha o homem mais poderoso do país. Mas abre sinal verde para um prisioneiro condenado por corrupção, desrespeitando a lei da ficha limpa, que quem é condenado por corrupção só pode ser candidato depois de 8 anos do crime por ele cometido. Mesmo assim, o Fachin deu uma facada em cima e ele deu outra embaixo e fez do homem candidato e o elegeram presidente da República. E é para a imprensa, para o cidadão brasileiro que paga impostos caríssimos neste país, ficar calado? Não fiquem calados. Nós somos brasileiros, nós somos democratas. Eu hoje resolvi falar aqui como tribuno que eu era na Assembleia do meu Estado. Tamanha é a minha indignação com a nossa pátria. Tamanha é a minha indignação com a nossa justiça. Tamanha é a indignação com o nosso Congresso Nacional. Por falta de homens de caráter retilíneo. Se eu fosse senador da República, ou deputado federal, eu elevaria a minha voz, mas a internet, graças a Deus, nos deu aos jornalistas profissionais de caráter retilíneo, canais de TV na internet, para que mostremos e possamos dizer a verdade de tudo aquilo de amoral e de imoral que vem acontecendo no nosso país. E só pode dizer isso cidadão de caráter retilíneo, de família pobre, mas nobre, corajosa, de respeito, de dignidade edificante. Desculpem o tom, mas para combater essas safadas, nojentas, imorais, emendas impositivas secretas, somente quem tem caráter retilíneo,
emendas saem do Banco Central, sei lá, do Banco do Brasil, do Orçamento da União, o senador leva para o Estado, bota onde ele quiser, o deputado federal também, e fazem delas o que quiserem. Se fiscalizar, é como diz, se gritar pega, não fica um, meu irmão. Sobrarão pouquíssimos no Congresso Nacional. Pouquíssimos. Dinheiro de emendas impositivas secretas tem que ir para o Estado, do Banco do Brasil, do Banco para o Banco do Brasil, do Estado, do BNDES, ou sei lá, do Tesouro Nacional, para o Banco no Estado do Brasil, Banco do Nordeste. Deputado não pode, senador não pode pegar no dinheiro. O dinheiro é conduzido, planejado pelo planejamento do Estado, com a supervisão do governador do Estado. Dirigido a obra, feita a concorrência das obras, em comum acordo com deputados e senadores, aí o deputado e o senador vai buscar o lobby que eles querem, porque ter um lobby é mentira? Eu estou mentindo? Eu fui líder de governo, rapaz. Eu fui líder de oposição. Eu dei obra para deputado do meu partido que ele mais enfiava no bolso do que nas obras. Eu via isso. E tinha nojo. E nunca levei uma obra para o meu prefeito para indicar a construtora. Era ele quem indicava. Quando ele via o shame comigo, não tem shame, respeite. Você se vira com a construtora, eu quero é a obra pronta e eu vou fiscalizar. É assim que parlamentar de caráter retilíneo tem que se conduzir. Por isso que eu fui 2 vezes. Primeiro, suplente de deputado federal. Mesmo assim, amarraram as minhas pernas, botaram corrente. Ele não pode ir para Brasília, porque se ele chega lá, nunca mais sai. E é por isso que o doutor Tancredo Neves, que aqui esteve 2 vezes para o lançamento do PP, do qual o meu líder, grande líder de saudosa memória, Alberto Silva, assumiu o comando no Estado. E eu era o seu homem guerrilheiro, escudeiro de confiança. E quando o doutor Tancredo viu meu discurso nos palanques do PMDB, de manhã no hotel em Teresina, ao pegarmos para o aeroporto, ele disse: Alberto, me dá esse menino para mim levar para Minas. Lá em Minas não tem o discurso que esse menino fez ontem naquela praça pública. E o doutor Alberto disse: eu não posso, Tancredo. Ele é o meu homem de confiança e o meu braço direito. Só não fui homem de confiança para ser deputado federal e nem senador, porque o voto é comprado na boca da urna, o voto é levado na safadeza, os empresários ricos bancam os candidatos a deputados e senadores em troca de obras, depois que eles têm nas mãos as emendas impositivas secretas. E eu chamo secretas e imorais. Eu estou mentindo? Ministro Alexandre Moraes, elas são imorais e até rimam. Acorda, Brasil, desculpem a minha indignidade, mas quem está falando aqui é um jornalista que tem vergonha, tem caráter retilíneo e pudor para combater os canalhas que desviam verba dos cofres públicos da nossa nação. É o nosso comentário de hoje. E prometemos voltar na próxima semana. Assim, fazendo jornalismo sério. Doa a quem doer. Ninguém compra esse canal. Ninguém aluga o meu canal. Aqui quem faz jornalismo é o jornalista Tomás Teixeira, com especialização na PUC, aluno do professor Maurício Azedo. Tchau e até o próximo domingo. Desculpem a indignação, mas ela se fazia e se faz necessária. E encerro dizendo: saudades dos generais de 64.